Será que carinho demais pode estragar? Ou disciplina de menos que é o problema, né? Primeiro eu quero esclarecer aqui que essa é a minha visão, minha opinião, né? De como eu sou pai, como eu gosto de lidar com a minha filha, né? Que aprendi ao longo desses 6 anos que ela tem. Então eu queria passar minha visão, o que eu acho que é importante, o que eu aprendi, o que eu estudei sobre. E acredito que hoje, assim, a dificuldade, né, de todos os pais, a maior dificuldade que a gente enfrenta é essa nova geração, é a mudança de comportamento deles com cada idade, né? Passa cada idade que tem, a gente enfrenta novos desafios e a gente se pega muitas vezes despreparado, né? Porque na realidade a gente está sempre aprendendo a ser pai, né? O tempo inteiro, né? Uma reação diferente, o filho se comportou de uma forma diferente, uma dificuldade diferente, uma fala diferente, aí começa a conviver depois começa a entrar na escola, né, e conviver com outras pessoas e começa a vir com coisas, comportamentos diferentes do que tu encontrava, e aí como é que a gente vai reagir a eles, né? Como é que é a melhor forma da gente conversar com eles e fazer eles entender, né, para poder passar para eles ensinamentos e coisas que realmente vão fazer a diferença na vida deles, né? Eu tento ser uma pessoa que usa como base o carinho, a compreensão, o amor, é meu jeito, né? Então eu sou muito presente na vida da minha filha, eu tento estar sempre presente, dia com esse monte de informação e de jogos que tem. Às vezes tem um jogo aqui, outro ali, que não é adequado para a idade, né? Ela tem 6 anos só. Um desses jogos, por exemplo, foi o Roblox, né? Que é um jogo famoso. E ela não tinha idade, porque ali, querendo ou não, a criança pode fazer de tudo, né? Daqui a pouco ela pegava arma, podia dar tiro, podia roubar. Eu sei que parece bobo, mas eu tento seguir um padrão de ideias de onde que eu estudo, que eu leio, né? Em alguns livros, em alguns vídeos no YouTube, com um psicólogo infantil, que comenta que, né, tem idade para tudo, que é melhor, até porque o cérebro da criança está em desenvolvimento ainda e tem coisas que eles não têm discernimento para separar, dividir, né, na cabeça deles. Então eu tento estar junto, né? E o que aconteceu nesse jogo? Eu, primeiramente, antes de proibir, de tirar, né, eu procurei participar. Criei uma conta para mim no jogo, tentei participar, jogar junto, entendeu? Eu acho que é um bom caminho tu seguir para tudo, né? Tu tá fazendo alguma coisa, uma atividade e tu tá junto, porque assim tu mostra interesse, né? Tu mostra interesse, tu mostra atenção, tu mostra que tu te importa. Tu tá sempre junto com as coisas que eles vão fazer, né? Quando tu pode, claro, né? Mas pelo menos se tu convive com ele no dia a dia, né? Todo dia tu tirar um tempo para estar presente 100%, né, na vida deles. Eu acho que é o que eles mais querem, na verdade, né? É presença, a gente estar junto. Acho que a maioria dos pais conversa com os filhos todos os dias, né? Mas dialogar, acho que é muito pouco, né? Acho que é o principal fator que determina, assim, tu conseguir ter um relacionamento com teu filho adequado, né, é o diálogo e passar uma orientação. A gente não precisa de muito esforço, né, para passar uma influência positiva. Basta, assim, acho que a gente estar presente na vida deles, né, e ouvir. Acho que é muito importante a gente estar presente e ouvir o que eles têm para dizer, e assim a gente vai também entendendo eles, né, e aprendendo a como lidar. Saber também elogiar, né, as habilidades deles, né, tipo cognitiva, a forma como eles estão se esforçando, né, a forma como eles estão fazendo as coisas, eles estão, né, se dedicando. O que eu aprendi é que a gente sabe que a primeira figura masculina para a filha, né, é o pai. Então o pai vai estabelecer ali um padrão, né, de como o homem deve ser. Ela vai julgar os homens com base no exemplo que o pai deu, né? Então, se tu consegue ser um pai ali que tu cria uma intimidade, que tu dá atenção, né? E que tu escuta principalmente, eu acredito que tu vai conseguir dar um exemplo para ela de que um homem precisa ser atencioso, precisa ser carinhoso, né? E ela não vai aceitar nada menos que isso. Então, eu acho que isso daí é um ponto importante para quem tem filha mulher, né? A gente saber da importância que a gente tem como figura masculina na vida delas, a gente saber se comportar, né? Saber como a gente pode tratar elas, né?
talvez de uma forma diferente, de uma forma... E a gente também buscar aprendizado, né? Buscar evoluir também como ser humano junto com a filha, para que, baseado nas nossas mudanças, nas nossas evoluções, eles também se espelhem nisso, né? E eu deixo também a indicação até, acabei pegando o livro aqui. Esse livro aqui, O Cérebro da Criança, foi um neurocientista que escreveu, né? Junto com uma psicóloga infantil. E eles dão um exemplo aqui de como funciona o desenvolvimento do cérebro da criança mesmo, né? Como ele está se desenvolvendo, então tem determinadas idades que a gente julga, a gente tem comportamentos às vezes com os filhos que a gente não entende, né? Mas é porque eles não têm a capacidade de entender mesmo e não têm capacidade de absorver. É daí que eu falo sempre que quem tem que ter controle emocional diante das birras ou dos problemas, das loucuras dos nossos filhos é a gente, entendeu? A gente já é, né, adulto, já tem esse entendimento. Então ele passa uma visão muito interessante, é um ótimo livro, eu recomendo. Não vou ficar falando muito sobre ele, mas foi um livro que me trouxe bastante ensinamento, assim, para as coisas que eu estou falando aqui também, né? Então, indicação que eu deixo, assim, com certeza, outro também que é bom. Olha o mouse, deixa eu pegar esse aqui, mouse. Esse aqui, ó, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler, da Philippa Perry. É muito legal também esse aqui. Passa uma ideia também de como a nossa criação, né? A gente sabe, né, que a nossa criação ela impacta muito em como a gente é, né? E a criação que a gente dá para os nossos filhos, ela se baseia muito na criação que a gente teve. Então é bom a gente saber ter esse conhecimento para a gente saber o que é interessante a gente passar para os nossos filhos e o que não é, né? Que é bom deixar de legado, né, de comportamento e coisas que a gente não gosta, talvez não passar. Então, aí que está a evolução, né, de a gente evoluir como pai para poder passar um resultado melhor para os nossos filhos, né. Algumas formas de que a gente pode ter como lidar melhor com nossos filhos, né. É reservar um dia do tempo, né, para atividade que ele goste, para fortalecer o nosso vínculo com ele, fazendo alguma coisa que ele goste, seja jogar um videogame junto, desenhar, né? Eu gosto muito de desenhar com a Helena, que é minha filha, então acho que isso daí é uma coisa importante. Se envolver eles também em pequenas atividades domésticas, né? Passa uma sensação de responsabilidade e também é uma boa oportunidade, né, para a gente ter um diálogo e conversar com eles nesses momentos. Vai lavar a louça junto, pede para participar para secar, esse tipo de coisa acho que é importante para a criança. Utilizar momentos que é tranquilo, como o café da manhã ali, às vezes o trajeto para a escola também, para ter mais proximidade, né? Para perguntar como é que foi o dia, como é que ele está se sentindo, como é que estão as coisas na escola. Acho que são períodos que eles estão mais tranquilos, assim, mais abertos ao diálogo, né? Também celebrar cada pequena nova conquista deles, né? E reconhecer os esforços, porque isso aumenta a autoestima deles, né? Demonstra que a gente está atento, que a gente valoriza também o crescimento deles, né? Motiva também. E acho que a palavra também forte aqui, que eu acho que é mais forte assim na minha vida, é a reflexão. Eu acredito que a gente tem que estar em todos os momentos, em todas as fases deles, refletindo, tendo uma reflexão, né? Para encontrar a melhor solução, né? Porque é um assunto, é uma complexidade a cabeça de uma criança, estão sempre mudando, migrando. Então, saber como a gente lidar com todas as circunstâncias, né? E a gente tem que estar sempre refletindo para ver como é que é a melhor forma de lidar com aquela situação, com aquele comportamento que ela está tendo. E a gente nunca vai ser perfeito em tudo, né? Longe disso. Mas acho que são coisinhas que a gente pode, né, ir aprendendo ao longo da vida. Eu estou sempre buscando aprender alguma coisa para poder saber como lidar, porque facilita a vida da gente também, né? Que já é um desafio ter filho e criar eles. Bom, hoje foi um vídeo mais rápido, mais corrido. Estou tentando fazer um vídeo por semana aqui, então alguns vão sair melhor que os outros. Estou experimentando coisas novas, tentando evoluir aqui também na fala, na conversa, no roteiro. E deixo meu abraço para todo mundo aí. Tamo junto, até a próxima.